Bom dia! Hoje estamos na Renault Kangoo. Vou aqui ligar a carrinha. Só um momentinho. Ok, tudo ok a funcionar. Ou não. Temos aqui um problema. Verificar airbag. A carrinha só tem 27 mil km. Deixa-me ver aqui. Média, consumo. 27 mil km e 600. E já tem um problema na fita do airbag. Eu fiz um diagnóstico e confirma-se que é a fita do airbag que anda aqui dentro. Aliás, quando se roda ao volante, por vezes conseguia-se ouvir a fita lá dentro a raspar. E hoje vamos tratar disto. Vamos começar por retirar aqui estes dois parafusinhos Torx, que estão aqui por baixo do volante. Chave Torx T20. E desencaixar isto nos encaixes em relação à peça de cima e depois puxar para a frente, como não é difícil, e isto sai fora. O que te prende mais também é este encaixe que tem aqui, que entra um pino neste sentido, por isso é que tem que se puxar para baixo e para a frente. De seguida retirar a peça superior, desencaixa para cima e sai fora. Para libertar estes manípulos, tem aqui uma pecinha que se empurra, tem outra igual por baixo, pressiona-se as duas e isto sai fora. Para retirar isto, ter cuidado com estes fios vermelhos que passam aqui por baixo, porque podem ficar presos aqui nesta parte. E cuidadosamente desencaixá-los daqui. O manípulo do lado direito também tem aqui uma patilha semelhante que se passiona. Vamos encaixar. Tem outra por baixo. A patilha inferior que se solta é aqui, esta, puxa-se para aqui, isto sai. E novamente tendo cuidado com os fios vermelhos para não colocar tensão, desencaixar esta peça. Tem agora aqui um clipe que está a prender este fio, terá que se soltar. E soltar também esta ficha, tem aqui uma parte que se pressiona para isto poder sair. Libertar o clipe. E temos a ficha e o clipe soltos. Na zona inferior do volante, aqui atrás, tem aqui um furinho pequenino, aqui, onde se vai colocar uma chave. Neste caso estou a usar uma chave sextavada para empurrar uma mola que tem lá dentro e soltar a parte do airbag. Empurrar o volante nesta direção para cima. E solta-se esta parte. Após libertar esta parte do airbag, levanta-se isto com cuidado, porque vai ser necessário soltar aquela ficha que está aqui. Para libertar esta ficha, usa-se uma chave fendas, cuidadosamente. Depois libertar também a ficha em si.
retirado o airbag, solta-se também aquela ficha cinzenta. Após libertar as fichas, para retirar o volante é necessário retirar este parafuso, que é um Torx T50. Neste caso, o parafuso Torx estava muito preso, não foi possível libertar com a máquina de impacto. O que foi necessário fazer foi pegar numa ponta de Torx T50, colocá-la no parafuso e com uma marreta dar-lhe umas pancadas com força para libertar o Loctite que tinha lá dentro. E depois, com a chave e a ajuda de alguém para segurar no volante, fazer força para libertar o parafuso e assim já se conseguiu soltar. O volante sai facilmente e com cuidado retiramos estas fichas e estes fios para não ficarem aqui encalados. Aqui a zona superior tem uma marca azul que sinaliza a parte de cima do volante. Usando novamente uma ponta Torx T20, vamos desapertar este parafuso que se encontra aqui atrás. Será ainda preciso usar uma chave de fendas para abrir o espaço entre estas duas peças, aqui atrás. Colocando uma chave aqui, abrir estas duas partes, porque ao retirar isto, tem ali dois entalhos que prendem estes dois dentinhos que tem aqui dentro, aqui e aqui. Ao retirar este componente, podem substituí-lo por completo, ou, se não quiserem substituí-lo por completo, terão que desmontar esta parte, que é o que vamos fazer a seguir. Aqui encontra-se o início da fita, consegue-se ver aqui neste cantinho a começar a fita, que vai por aqui e enrola aqui em torno deste círculo. Este círculo encaixa na parte do volante e roda consoante o volante também roda. Após uma breve limpeza com uma escova, vamos fazer aqui uma breve análise a esta peça, que é um componente da Delphi. Tem aqui uns símbolos que indicam que isto retira-se com a carrinha com as rodas direitas e não com as rodas viradas. Tem aqui uma série de encaixes complexos. Esta ficha vai dar aos contactos para a buzina, com estes dois fios, que depois vão dar ali estes encaixes, estas fichas, que lá por dentro vão dar a dois anéis que terminam aqui, para fazer contacto com a saída de ligação por baixo do volante. Esta ficha vai para o airbag, entra aqui, aqui começa a fita, que enrola aqui dentro e vai terminar nesta ficha, que tem os pinos que vão dar aqui atrás. Podemos ver aqui a série de encaixes que isto tem. Aqui, esta zona central vai para baixo, tem duas molas que fazem retorno, aqui e outra do outro lado também. Esta peça é presa com dois engates, aqui e ali,
fazem com que isto não salte fora. Se isto for para retirar, tem que ter cuidado para não perder aquelas molas. Este anel exterior é seguro aqui por este engate. Tem um aqui que é móvel, tem aqui outros que são fixos, aqui em cima e aqui deste lado. E depois aqui por dentro tem estes que são móveis, um aqui, outro aqui, outro aqui. Começar por retirar aqui as fichas de ligação da buzina. Positivo e o negativo. Desencaixá-los destes encaixes que tem aqui. Colocar isto de parte. Depois vai ser necessário soltar esta peça central. Cuidadosamente retirar as patilhas que tem por baixo, de um lado e do outro. Puxar a peça para cima, colocá-la de parte. Ter cuidado com estas duas molas que estão aqui. Podemos retirá-las também para não se perderem. Vou libertar este engate inferior. Aqui. E puxar isto ligeiramente para cima. Dar aqui um jeitinho nestes laterais também. E já se pode começar a ver a fita aqui em baixo. Deste lado também. Podemos ver que aqui tem algum desgaste nesta zona, de roçar aqui. Pode-se ver aqui na zona da fita que o sítio onde ela dobra é onde está estragada. Dá para sentir até com a unha aqui os sítios onde está partida. Neste caso tem as 3 pistas partidas e aqui até penso que, exato, esta até se consegue tirar com a unha. Com cuidado. Consegue-se apanhar, exato. Definitivamente partida. Nem preciso de um multímetro para ver isto. Descolou completamente. Estalou, separa, deixa de fazer contacto e a partir daí surge o erro no painel de instrumentos. Esta zona central também é móvel. Temos aqui os 2 anéis de comunicação para a buzina, que tem os contactos ali em baixo. Para quem for mais atento, poderá pensar, então espera lá, para a buzina colocaram 2 anéis deslizantes que funcionam sempre bem e para o airbag colocam uma fita frágil que se parte em pouco mais do que 25.000 km? Pois, mas assim conseguem vender mais um componente que custa mais do que 200 € em pouco mais do que 25.000 km.
Para soltar o anel interior do anel exterior, temos então os engates interiores, que ficam aqui, ali e aqui. Retirados os 3 pinos, consegue-se separar o anel de cima do anel de baixo. E temos aqui o resto da fita. Para libertar a fita, deste lado tem aqui um engate e do outro lado também, aqui. Vai ter que se pressionar aqui e aqui para libertar esta ficha que entra para aquele sentido. Ter atenção à ordem, como isto é montado. Isto passa aqui por dentro. Mais esta peça. E depois temos ainda o encaixe aqui da terminação da fita. Para o último encaixe, vou usar uma chave de fendas pequenina. Tem aqui 2 engates, um de cada lado. Vou tentar libertar isto. Se não se conseguir, também se pode aceder ao outro lado, aqui por baixo. E consegue-se ter acesso aqui ao sítio onde tem o encaixe, aqui e aqui. E retira-se a fita por completo. Aqui temos o conjunto de componentes que compõem esta peça. E agora vou novamente limpar isto, que está cheio de detritos cá dentro e lixo, para depois fazer montagem da nova fita. Vai ser também necessário retirar esta mola, porque ela está a fazer pressão para dentro e quando formos recolocar a ficha, estes dentes vão estar no caminho, portanto precisamos retirar isto também. Sai muito facilmente, como se pode ver. Zona central limpa, apenas usando um bocado de papel e um pouco de álcool. Limpar isto. Vou agora fazer o mesmo também com este anel. Limpar aqui estes restos de detritos. E depois aplicar nova massa lubrificante nestes anéis para recomeçar a montar. Anéis limpos com nova massa lubrificante, nada de exageros, apenas uma leve camada. Para substituir a fita que está estragada, partida. Como podemos ver aqui. Comprei uma nova. Via AliExpress, modelo compatível,
traz mais fichas porque também é compatível com outros modelos. A que nos interessa vai ser na mesma ficha azul. E vamos começar a montagem. Começar por retirar aqui esta fita, que está apenas a segurar a outra fita. Esta é uma fitinha de papel que está só a segurar a outra fita para que não se desenrole toda, mas neste caso já não faz mais falta. Podemos libertar isto. Convém verificar com um teste de continuidade para ver se as ligações estão corretas entre os pinos de um lado para os pinos do outro. Neste caso tudo ok. A ordem de montagem será o inverso da desmontagem. Vamos começar por colocar aqui a primeira ficha, orientando a fita para cima, pressionando ligeiramente para baixo. Encaixou. Vamos encaminhar a fita para reposicionar os outros componentes. A seguir temos a peça inferior, que tem as fichas para a buzina e os anéis de contacto, que vai ser posicionada com as fichas da buzina para o lado de cima. Assim. Temos a peça de plástico intermédia. Estes dois lados que não têm estas saliências ficam para o lado esquerdo. Tem aqui esta reentrância que é para onde passa a fita, desta forma. Isto passa aqui por dentro. A orientação da fita será daqui, à volta desta peça branca, entrar aqui para dentro e depois vai novamente junto à peça branca, mas pelo lado de dentro, dá a volta aqui a estes contactos, passa por cima desta peça preta e termina aqui, saindo para a peça superior. A peça superior é um pouquinho mais complicada. Temos a fita, as fichas passam pelo interior da peça superior. Depois, esta ficha vai encaixar aqui, sendo que a fita vai passar por aqui, nesta zona. E esta ficha tem aqui um pino que vai encaixar ali. Portanto, passam ali os fios condutores neste espaço. Este pino vai encaixar ali naquela reentrância. Assim. E agora vamos ter que encaminhar isto. E depois esta fita terá que ser encaminhada aqui por esta patilha que levanta. Isto requer algum cuidado para conseguir encaminhar tudo isto. Esta foi a parte mais complicada, que é conseguir encaixar esta ficha neste caminho, tendo cuidado que esta fita possa ficar aqui, porque senão a fita pode partir aqui nesta parte. Fazer isto, acabar de encaixar. É preciso um pouco de força.
evitar fazer força nesta parte dos contactos, fazer pressão aqui, na base. E esta é a forma como a fita tem que passar. Com os componentes posicionados, vamos pegar na peça branca e encostá-la aqui em cima. A fita vai passar por aqui. E agora vamos enrolar isto, neste sentido. Mantendo aqui este dedo para evitar que a fita salte fora. Desta forma. Ok. Vamos pegar na peça preta, que vai encaixar aqui por dentro, tendo atenção a estes entalhes que tem, para que coincidam ali. E as fichas da buzina vão para aqui, para a parte de cima. Ok, esta peça encaixa aqui. Desta forma. Com a fita nesta posição, recomendo aplicar massa lubrificante em todos estes componentes plásticos para depois facilitar a rotação. Vamos enrolar a peça branca neste sentido, de forma a que ela possa dobrar aqui no sítio onde depois vai acabar por partir, eventualmente, e encaixar esta peça superior nestes engates, mantendo a fita no seu sítio. E pressionando para baixo para segurar. Reposicionam-se as duas molas que se retiraram. Aqui e a outra ali. E volta-se a colocar a peça central, que tem duas guias inferiores e uma superior. Encaixa aqui e pressiona-se para baixo. E posiciona-se também na parte inferior a mola que faz o contacto. Vai-se colocar aqui, junto aos pernos, e encaixar na parte traseira. Pronto a voltar a montar na carrinha. Posicionar aqui a ficha para a buzina, que se vai voltar a encaminhar os fios que tinha aqui. O positivo que entra aqui e encaixa deste lado. E o negativo, que passa também pelo mesmo sítio. E aqui por baixo, aqui mais uma posição. Limpa-se a zona da coluna de direção e volta-se a instalar a peça reconstruída. Procedimento inverso à desmontagem. Coloca-se aqui uma chave para abrir estas patilhas, de forma a que isto possa encaixar. Fica seguro. E reposiciona-se o parafuso aqui na peça superior.
Parafuso de fixação Torx T20, chave. Pegamos no volante, passamos as fichas aqui pelo orifício. E enfiamos isto ao sítio. O encaixe ele só entra de uma maneira e entra de uma forma bastante fácil, não tem complicação nenhuma. E de seguida colocamos-lhe o parafuso Torx e apertamos-lo. Ligar a ficha da buzina. Encaminhei aqui os fios. A ficha azul fica aqui disponível para ligar ao airbag. A preta vai ligar aqui. E a verde está aqui segura com uma abraçadeira de serrilha, de fivela, só para não dar aqui a bater cá dentro. E a mesma coisa para a azul. Está aqui segura, apenas para garantir que quando se coloca o airbag, que estes cabos não fiquem presos em alguma dos encaixes que a parte de trás do airbag tem. Ligar a ficha azul do airbag e trancar com a parte amarela. O airbag tem 4 apoios, aqui, aqui, aqui e aqui, com encaixar aqui, aqui, ali e aqui. Com isto encaixado, faz pressão para baixo até a mola encaixar. E voltar a encaixar as peças na ordem em que foram retiradas. Encaminhar novamente estes condutores vermelhos por aqui e encaixar esta peça. Voltar a inserir o clipe e a ficha de contacto. Aplicar a tampa superior. E a tampa inferior. E voltar a aplicar os parafusos por baixo. Corrigida a fita do airbag, vou ligar a carrinha e já não há luz de erro. Caso ainda tenham algum erro sinalizado no painel, convém também verificar as fichas que estão por baixo dos assentos para os pretensores dos cintos de segurança, que no meu caso a fita do airbag já estava boa, mas o pretensor do cinto de segurança do lado do condutor não estava a fazer bem contacto e continuava a marcar o sinal de airbag. Bastou tirar a ficha e voltar a aplicá-la e o sinal desapareceu. Obrigado e até à próxima!